Quero falar com vocês hoje sobre tudo tem um propósito. Por propósito, eu quero dizer finalidade, uma causa, uma razão. E aí nós devemos perguntar, qual é a intenção de Deus permitir que nós, seus filhos, soframos ou passemos por algum tipo de trauma? Quando eu estou falando de sofrimento ou adversidade, eu não estou falando das lutas cotidianas do dia a dia. E sim, essas também. Nós todos passamos por esse tipo de situação, de contenda, de adversidade. Mas existem aquelas circunstâncias que nós somos submetidos, que estão para além das nossas forças. Existem situações traumáticas. Existem situações trágicas. Então, quando chega o nosso dia de passar por uma tragédia, por uma situação completamente inesperada, evidentemente que nem todos nós sabemos lidar com isso. Porque olhamos para o passado. Por quê? O Senhor permitiu perder aquele ente querido tão precocemente? Por que o Senhor permitiu aquele acidente tão trágico? Por que eu não fui avisado antes, através do exame da enfermidade, talvez eu pudesse ter corrigido ela e não sofrer o que eu sofri? Por que o Senhor não evitou aquela tragédia? Porque depois de anos mexendo em documentos, papéis ou em contratos, eu descobri uma traição? Ou porque o Senhor permitiu meus filhos serem vítimas de coisas tão ruins? Qual a finalidade disso? Por que isso acontece? Eu quero começar dizendo primeiro a você que isso acontece. E acontece com os filhos de Deus. Mesmo você sendo um cristão, salvo, santo, mesmo tendo Deus como Pai, sendo fiel aos mandamentos, devoto ao Senhor, isso não te livra de passar adversidades. Isso não te exime de passar por problemas. E não só adversidades, isso também não te priva de passar tragédias. Isso, contemplar horrores e coisas muito, muito pesadas. Segunda coisa, agora o porquê que isso acontece. Eu quero dizer que, independente qual seja a sua situação, e qual seja o nível e a intensidade daquilo que você já passou ou está passando, eu quero dizer que isso não é vão. Na vida dos filhos de Deus, isso não é vão. Essas situações, essa condição, ela não está sob o domínio da sorte e do acaso. Absolutamente. Não está sob o controle das forças cegas do universo e essas tragédias seguem um curso de descontrole, de desgoverno. Absolutamente. Tudo isso tem um propósito. Deus tem um propósito em ter permitido você ver o que você viu. Deus tem um propósito de permitir você ouvir o que você ouviu. Deus tem um propósito de permitir você passar o que você passou. Deus tem um propósito. Ou seja, isso tudo tem um objetivo, tem uma finalidade na sua vida. Saiba disso. Isso não aconteceu por acaso e não aconteceu por acontecer. Deus não permitiu isso por permitir. Tem uma finalidade. A outra coisa que você precisa saber é que nem todos nós sabemos qual finalidade é. Muitas coisas nós não dominamos no presente momento, porque Deus assim quis. Como ele diz para os apóstolos, o que faço agora não compreendeis, mas um dia compreendereis. Então, ter uma finalidade não significa que você saiba ela de imediatamente. Talvez você ainda não saiba. Talvez você ainda pergunte por quê, por quê, por quê, por quê. E a resposta ainda não vem. Mas saiba que mesmo você não sabendo ainda, mesmo você não entendendo, há uma finalidade, há um propósito em tudo isso. Terceira coisa. Agora, independente de você saber qual o propósito, uma coisa você deve ficar certo. É um propósito positivo. Todas essas coisas aconteceram, segundo Romanos 8:28, para o seu bem. Deus tem uma finalidade positiva. Tem uma finalidade de causar bem a você. De alguma maneira, essas dores, sofrimentos e tribulações e tragédias e angústias e agrúrias que você passou,
elas trabalharão para o seu bem. Deus permitiu isso para causar algum bem a você. Por isso eu quero que você descanse. Eu sei que está doendo, que vai doer, que já doeu muito. Eu sei que foi muito humilhante, dolorido. Eu sei que o fardo se tornou pesado, lágrimas caíram dos seus olhos e você ficou confuso, questionou muitas coisas, questionou até a Deus, a existência de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus, e questionou por que os maus sempre prevalecem, ou por que o inocente é que paga a conta e o culpado muitas vezes fica impune. Isso tudo traz muita angústia e confusão na sua cabeça. Sim, no presente momento ficamos assim, mas não significa que as coisas continuarão e permanecerão assim. Tudo isso, talvez hoje você não entende, mas lá na frente, lá no futuro, e talvez não muito distante, você compreenderá o porquê você passou e está passando por tudo isso. E que no final isso teve um propósito positivo e algum benefício você vai extrair de toda essa situação. E que o mal, e que aquilo que parece ter tido a vitória nesse momento, você vai ver a grande derrota que vai ocorrer. E no final, o bem vai prevalecer, a justiça vai prevalecer, a verdade vai prevalecer, o amor vai prevalecer, o inocente vai prevalecer e o culpado vai cair. E o culpado vai ser derrotado, e o culpado vai tombar, o mal vai ser exposto, o mal vai ser descoberto, e todos aqueles que protagonizaram o mal serão severamente punidos por Deus. Fique tranquilo, Ele é seu advogado, Ele há de te defender e Ele há de te dar entendimento de tudo isso que você está passando, para trazer a você um final feliz. Somente confie e espere no Senhor.